Brasil registrou 2.484 mortes por Covid-19 no último dia. A pandemia já registra um total de 479.791 óbitos até agora. E enquanto cresce rapidamente o número de mortos, a vacinação continua lenta. A primeira dose foi dada em 24,48% da população e a segunda em 11,06%. E em busca dos responsáveis pelas mortes evitáveis na pandemia, a CPI da Covid no Senado ouviu ontem o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel aposentado do Exército, Elcio Franco, braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello. A demora do governo para a aquisição de vacinas tomou uma boa parte do depoimento dele. A gente vai falar sobre esse assunto e outros que envolvem a pandemia com Marcos Caseiro, médico infectologista. Olá, Caseiro, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, bom dia, como vai você? Prazer, uma honra estar aqui novamente com vocês, é um prazer. Vamos conversar um pouquinho. Vamos lá, a gente vai ter uma conversa rápida, né? Mas vamos nessa aqui, Marcos. Em relação, eu vou começar não pela CPI, mas pela Copa América, já que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na madrugada de hoje as ações, né, que pedem a suspensão da Copa América aqui no Brasil, justamente por conta da pandemia. A Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio votaram a favor da realização da Copa América. O Lewandowski exigiu do governo federal um plano de segurança contra a Covid, e só lembrando que as ações foram apresentadas pelo PT, Partido dos Trabalhadores, PSB, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Como é que você avalia essa votação já inicial aí no STF pela realização da Copa América? Vamos ver os outros ministros, mas de qualquer forma, qual o alerta que você faz, Caseiro, em relação a essa Copa? Bom, então, bom dia novamente, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Olha só, o alerta é muito simples, você veja só, nós temos aqui no Brasil circulando uma cepa, que é essa cepa P1, que surgiu lá em Manaus em novembro. Essa cepa simplesmente se disseminou como um rastilho de pólvora no Brasil. Hoje 98% dos casos no Brasil são essa P1. Essa epidemia que recrudesceu na Argentina se deve a essa cepa P1. O que o Brasil está fazendo, e com a conivência de todos esses países que eventualmente vierem jogar aqui, é espalhar essa cepa para a América Latina inteira, que é muito grave, tem uma alta capacidade de disseminação. Então, não há sentido nós se preocuparmos em fazer jogos nesse momento, fazer uma Copa América aqui no nosso país, né, no momento em que está morrendo 2.400 pessoas todo dia. Então, eu acho que as pessoas têm que ter o mínimo de bom senso. Agora, se eles querem realmente espalhar essa cepa e levar mais mortes para a América Latina e para todos os países, obviamente esse é o cenário ideal, né? Eu espero que o Supremo tenha bom senso e julgue pela não realização. Não há desespero em realizar um campeonato de futebol nesse momento, nessa crise sanitária que nós vivemos, né? Perfeito. Agora, vamos para a CPI aqui, Caseiro. O coronel Elcio Franco, quando ele foi cobrado, né, sobre a demora na compra da vacina da Pfizer, disse que havia uma grande incerteza em torno do sucesso da pesquisa dessa vacina, disse que estava acompanhando os estudos clínicos de fase 3, que para ele são considerados um cemitério de vacinas. E era uma tecnologia inovadora, não havia no mundo nenhuma vacina com essa plataforma. O senador Eduardo Braga rebateu a fala dele, dizendo que no cemitério estão pessoas que morrem, né, por conta aí de não haver vacina. E o que acontece exatamente nessa fase 3? Não seria possível a compra nesse momento dessa pesquisa? Caseiro. Não, isso aí é uma brincadeira. Na verdade, esses caras falam o que eles querem. Infelizmente, nós temos um grupo lá de senadores que, com algumas exceções, não tem uma qualificação médica de ciência aprofundada para rebater esses indivíduos. Veja, o que nós temos o primeiro homem do Ministério era um militar que não sabe nem a diferença de um vírus ou não sabe nada, né? E o segundo nome é outro coronel, lá de Agulhas Negras. Então, veja, nós estávamos entregues ao Exército, as pessoas que, na verdade, não têm o menor conhecimento de vacina, de saúde, e o resultado é esse. Veja, nós negociamos, o governo federal negociou a vacina Oxford quando não tinha dados de fase 2, né? Veja só, a vacina de Oxford é feita com um vetor viral, que é um adenovírus de chimpanzé, que não há nenhuma vacina disponível no planeta, a não ser a do Ebola,
que assim mesmo está numa fase incipiente de uso lá na África, com essa tecnologia. Então o cidadão falar, fase 3 é a fase final do estudo. Esse estudo foi publicado já em final de novembro, em dezembro. Então, ele não sabe o que eles falam, porque eles não sabem o que é fase 1, fase 2. Não sabem. Eles são incompetentes em entender o que é um ensaio clínico, um desenho clínico. Então, não há justificativa para o erro. Não compraram, não responderam, parece que 30 e-mails para a Pfizer, né? A vacina que tem 95% de proteção, e o resultado é esse que nós temos aí, se aproximando em passos céleres para 500 mil mortos no nosso país. Exato. Segundo o Randolph Rodrigues, a Pfizer ficou 81 vezes sem resposta ou qualquer manifestação aí do governo em relação a essa vacina contra a Covid da Pfizer, né? Agora, a gente tem como você falou, né, como tocou no assunto da questão, são militares, né, o 01, 02, enfim, do Exército. E aí, questionado sobre a manifestação pública de que o governo federal não tinha a intenção de editar normas legais, porque ele disse isso, né, para tentar viabilizar a compra da vacina Pfizer, ele disse que foi uma estratégia para pressionar a empresa a ceder em suas exigências, como o governo se responsabilizar por danos à saúde causados pela vacina. Então, ele fez aí uma chantagem, uma estratégia nesse sentido, uma estratégia, entre aspas, de guerra, quer dizer, completamente equivocada essa estratégia? Olha, felizmente, a gente tem que imaginar que, felizmente, nós somos um país pacífico, nós temos uma certa pacificidade nas nossas fronteiras, porque imaginar que esses militares seriam os responsáveis pelas estratégias de uma situação de guerra, realmente nós estaríamos perdidos, né? Porque de estratégia realmente é sofrível. Eles acham que situação de guerra, talvez, ou se é que eles têm um bom treinamento para isso, é a mesma coisa que estratégia comercial, coisa do tipo. Veja, nós assinamos com a Pfizer em situações muito piores, aceitando todas as exigências que eram as exigências que estavam lá atrás, simplesmente com meses de atraso, levando um enorme prejuízo para a população brasileira, que podia ter essa vacina altamente eficaz. Então, se fizeram essa estratégia, é uma estratégia infeliz, errada. Como vai pressionar? Foi a fala do presidente, falar, olha, nós que temos o mercado... Veja só a falta de noção desses caras. Veja, ele como falou isso, o presidente está gravado. Eles que têm que vir atrás de nós temos um mercado consumidor. Como o mundo quer essa vacina? Nós tínhamos que ser prioritário em negociar com eles. Veja, tinha que ter um médico lá, tinha que ter simplesmente alguém da área de saúde para falar, não, senhor presidente, essa vacina é boa, é fabulosa, os dados são alvissareiros, nós temos que comprar ela, assim como nós pusemos milhões na Oxford, quando nós não tínhamos nem fase 2. Então, é completamente equivocada a fala deles e mostra total falta de entendimento do que acontece na área de saúde. E, Caseiro, só para a gente terminar aqui, o senador Humberto Costa pediu a convocação, quebra de sigilo do Alexandre Figueiredo Costa Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, que foi aí o responsável por elaborar um relatório que foi citado por Bolsonaro, desmentido pelo tribunal. O Bolsonaro disse, né, sem apresentar qualquer prova, desse forte indício de supernotificação das mortes de Covid-19, diz que metade das mortes não eram por Covid. Ele voltou a falar isso ontem em Goiás, de novo. Como é que você vê também essa insistência do presidente em disseminar fake news? Não, eu acho que assim, eu tenho um posicionamento, não dá mais para a gente continuar dessa maneira com esse cidadão. Ele é o irresponsável. Se não morreram por isso, morreram do quê? Então nós temos uma outra epidemia, é um inconsequente total. A verdade, o número de mortes é muito maior pelo próprio boletim do Ministério. Você tem cerca de 80 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave. Ora, se tem mais do que esses 470 mil, mais 80 mil de síndrome respiratória aguda grave. O que morre de síndrome respiratória aguda grave numa epidemia de Covid? Se não é de Covid, nós temos alguma outra epidemia por outro vírus. Então, veja, nós estamos desafortunadamente rodeados por um bando de incompetente. É um bando, essa é a palavra, né? Que não tem o menor conhecimento de nada de saúde pública e joga justamente o tempo inteiro com a
uma mentira. Não é possível nós continuarmos dessa maneira, né? Com 2.700 pessoas, o cidadão vai a público falar tudo mentira. Veja, é a mesma coisa que falar que a Terra é plana. Veja, em 2021, nós falamos que a Terra é uma pizza, que tem uma bordinha aqui. Então, veja, é esse governo que nós temos, e o pior não é esse, desculpa, Mareli, a extensão, Maru, mas assim, é que tem um bando de pessoas que acreditam nessas coisas. Isso que, na verdade, nos desespera mais, né? Mas isso vai mudar, não tenho dúvida. Não é possível que nós continuemos ouvindo esse bando de barbaridade que a gente ouve todos os dias, tem uma barbaridade, infelizmente, né? Exato, todos aguardando aí o desfecho dessa CPI, né? Vamos aguardar um dado positivo. Caseiro, muito obrigada por nos atender, como sempre, tão generoso. Um forte abraço para você, Caseiro. Super abraço, que vocês fiquem todos bem, se cuidem, fiquem em casa, se precisar sair, se protejam, tá bom? Um abraço em todos, fiquem bem. Abraço. A gente falou aqui com Marcos Caseiro, médico infectologista.